Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui muito alegres por estarmos aqui na casa do Senhor para mais um estudo bíblico. Quero agradecer a presença de vocês e pedir ao Espírito Santo que abençoe a vida de cada um de nós, por estarmos aqui querendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. E o meu nome é Cristiane Caproni. E estamos aqui na comunidade evangélica de Miami. Queria dar as boas-vindas para também aqueles que estarão conosco através da internet. Bom, o tema de hoje aqui é o Evangelho de João. Esse João, que é um discípulo muito amado de Jesus. A palavra vai dizer que ele era um discípulo amado de Jesus Cristo. E eu começo com esse versículo bíblico que está em João 1,14, que diz: "E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." Olha que coisa tão maravilhosa, Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. E ele, se fez carne, ou seja, ele veio em forma humana, Ele habitou entre nós, ou seja, habitou aqui neste mundo, no meio das pessoas, da humanidade, E ele tinha muita graça, cheio de graça, cheio de verdade. Olha que coisa tremenda, uma pessoa verdadeira, que não há nela nenhuma falsidade, nenhuma máscara, nenhuma mentira. É uma pessoa verdadeira, Jesus Cristo. E João vai dizer: "Vimos a sua glória." Que glória é essa? O Filho único de Deus. Então, eu creio, meus queridos, que um discípulo, uma pessoa, para chegar nesta conclusão a respeito de Jesus, é porque verdadeiramente tinha intimidade com Ele e conseguiu captar verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos perguntar, Eu gosto de começar assim o quebra-gelo da nossa aula, perguntando aqui: quem pode dizer aqui que tem pelo menos um amigo? Você tem um amigo? Amém. Glória a Deus, Pelo menos um, acho que a gente tem. Que qualidades uma pessoa precisa ter para ser um bom amigo? Vamos pensar, que qualidades são essas para que a gente considere aquela pessoa como um amigo, Então, pensando no nosso relacionamento com Cristo, quais, nós precisamos pensar assim, com relação a Jesus. Nós temos sido um bom amigo de Jesus? Na Bíblia, nós encontramos homens que nutriam uma verdadeira amizade com Deus, como, por exemplo, Abraão. A Bíblia vai dizer ali no começo da Bíblia, desse patriarca Abraão, e lá em Hebreu, em Tiago 2:23, vai dizer que Abraão era amigo de Deus, ou Deus falou: "Esse é o meu amigo", E Moisés também, no livro de Êxodo 33, capítulo 33, versículo 11, também Deus o considerou um amigo, E a Escritura se cumpriu, Porque diz, vamos ver o que diz nessa questão de Abraão. Diz assim: "E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus." Então ficou aí, bem registrado que Abraão foi amigo de Deus. E outras pessoas tiveram então esse privilégio, de ser amigos pessoais de Jesus Cristo. Bom, quem seriam esses? Os discípulos, Especialmente João, que é considerado o discípulo amado de Jesus, que reclinava a cabeça sobre o peito do Mestre. Isso está registrado lá em João, capítulo 13, versículo 23.
A palavra de Deus nos mostra que Jesus tem um genuíno interesse em fazer amigos. Está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 15. E você? Você deseja ser amiga de Jesus? Veja bem, a questão da amizade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A questão da amizade, a questão de ter um amigo. A gente pode ter muitas amizades, não é verdade? Mas um amigo verdadeiro, fiel, é muito difícil da gente ter, porque um amigo nós precisamos confiar nele, concorda? Que é uma pessoa onde você vai contar com essa pessoa nas horas mais incertas da sua vida, né? Você vai contar alguma coisa talvez que esteja acontecendo com você e essa pessoa não vai te julgar, ela vai te ouvir, né? E é isso que Jesus fazia. Jesus é o nosso melhor amigo, porque Ele nos ouve e Ele não nos julga. Ele nos ensina a caminhar um caminho para que a gente se dê bem. Porque a vontade de Jesus não é que a gente tropece, mas que a gente saiba tomar decisões sábias na nossa vida, para que a gente então possa crescer, possa construir, né, coisas boas para a nossa vida, que a gente possa tirar da nossa vida bons frutos. Então, basicamente, João é essa pessoa que não era simplesmente um discípulo, ele era muito mais do que isso, ele era um amigo, ele queria estar com Jesus. Aonde Jesus estava, ele queria estar. Aonde Jesus ensinava, ele estava ali para aprender com Jesus. Era em cima do monte, era no mar, era dentro das sinagogas, era nas casas das pessoas. E a gente já falou aqui em outras aulas anteriores que João fazia parte de um grupo seleto que acompanhava Jesus em todas as horas e que tiveram então a oportunidade de conhecer Jesus com mais intimidade. E nós vamos entender isso nesta aula. Bom, o objetivo hoje da nossa aula, tá? Para a gente entender bem, nós temos aqui o objetivo de apresentar as principais contribuições devocionais e teológicas do Evangelho de João para o cristianismo. E você já experimentou escrever algo sobre um amigo especial que você tem? Você já experimentou escrever alguma coisa sobre esse amigo? Muitas histórias marcantes estariam neste relato, não é mesmo? Se você vai escrever de um amigo, você vai provavelmente escrever algumas coisas importantes que fizeram parte da sua vida e que tiveram alguma contribuição para a sua vida e que você deseja compartilhar com outras pessoas. Então, veja bem, sobre essa ótica, né, nós vamos conhecer hoje aqui um pouco mais do texto que João escreveu, tá? E nós vamos conhecer, então, na visão, na ótica de João, o que ele tinha para falar de Jesus, tá? E de uma forma muito carinhosa. E a gente percebe, ao ler os escritos de João, que João também amou muito Jesus. É um relacionamento muito bonito, né? De companheirismo, de amizade, de amor, de fidelidade, né? Então vamos lá, partindo já para a nossa aula, tá? Qual o diferencial? Eu vou passar primeiro só umas ideias, tá? Para a gente aqui começar a aula, para a gente entender melhor sobre o Evangelho de João. Qual o diferencial do Evangelho de João com relação aos outros evangelhos, tá? Então, se a gente for observar, né, os pensamentos
antigos, os escritos antigos, as pessoas, né, que escreveram, a gente vai encontrar que os outros evangelistas, eles escreveram mais sobre aqui uma palavra grega, que é tassomatica, que é os aspectos corpóreos de Jesus, ou seja, os aspectos da humanidade de Jesus. Tá? Os outros evangelhos, Marcos, Lucas, né, e Mateus, vai tratar mais da parte humana de Jesus Cristo. Mas João vai falar da parte pneumática, ou seja, os aspectos espirituais do Evangelho, sua vida, né, ou seja, a vida de Jesus e a alma de Jesus. Tá? E isso aqui, gente, é algo muito interessante que eu vejo na vida do discípulo João. Porque veja bem, uma pessoa, para escrever da parte espiritual da vida de uma outra pessoa, é porque ele estava intimamente ligado com Jesus. Porque nenhum outro discípulo escreveu como João. João escreveu da parte espiritual, da divindade de Cristo. Ele conseguiu captar a parte espiritual, né? A parte da grandeza de Jesus. Embora ele fosse, né, um homem que veio como um homem, Jesus era divino. Porque ele, na verdade, como a gente já aprendeu aqui, ele é o próprio Deus, né? Então ele se incorporou, vamos dizer, nasceu de novo aqui para viver a nossa forma de ser humana, né? Para poder entender e demonstrar para nós que na nossa humanidade, nas nossas fraquezas, nós podemos encontrar força, que é a força espiritual de Jesus. Amém. É Ele que nos capacita para vencermos as nossas batalhas diárias, né? Vencer os ataques dos inimigos que nós temos, né? Não só terrenos como espirituais. Vamos para frente para explicar melhor. Bom, no Evangelho de João, então, Jesus é apresentado como a palavra de Deus, o Verbo divino que existiu desde a eternidade com Deus e que fez um ser humano, mostrando assim o amor, se fez, né, um ser humano, mostrando assim o amor e a verdade de Deus. Então, a primeira parte do livro vai tratar principalmente dos milagres que Jesus fez. E a segunda parte vai falar da ligação que existe entre Jesus e seus seguidores. Veja bem, João, ele entendeu o seguinte, que Jesus ensinou duas coisas diferentes. Nos milagres de Jesus, que ele considera sinais, é uma situação que ele consegue ver nesses milagres de Jesus a espiritualidade, a divindade de Jesus. Porque veja bem, os milagres que Jesus fez não era para qualquer um fazer. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que chegaram e disseram assim, este é um homem realmente de Deus, este é um profeta, porque ninguém pode realizar esses milagres se ele não for vindo do céu. Então João conseguiu captar essa espiritualidade de Jesus, ele conseguiu realmente ver Jesus da maneira como ele é verdadeiramente, o eterno Deus. E de um outro lado, ele entendeu, e aqui fica para quem está chegando no Evangelho e ainda não entendeu como é servir a Deus, o que é servir a Deus, que não entendeu o que é ser um filho de Deus.
Jesus ensinou a que a gente precisa então ser o quê? Um seguidor. Uma vida no Evangelho que não segue Jesus não é uma vida verdadeira espiritual. Porque Jesus nos ensinou a ser discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que segue a Jesus e se parece com Jesus cada dia mais. Ele vai sendo luz, né? Cada dia ele ilumina mais. Por quê? Porque ele vai aparecer menos humano e mais divino. E isso nos capacita pela santidade do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais santificação nós vamos recebendo na nossa vida, no nosso intelecto, nos nossos pensamentos, em nosso coração. E por isso que uma pessoa que realmente vem para Cristo, entrega a vida para Cristo e quer caminhar com Cristo, ele vai ver transformações em sua vida. Não tem como a gente querer seguir Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não condiz. Porque se não há essas transformações, se não começamos a parecer mais com Cristo, então é sinal que verdadeiramente não houve de fato uma conversão ou um novo nascimento, né? Que nós já falamos. E vamos falar mais um pouquinho depois. Bom, quais são assim as noções agora gerais do livro de João? Vamos falar um pouquinho da autoria e da data aí da escrita do livro, tá? Então, a tradição da igreja e a maioria dos estudiosos do Novo Testamento concordam que o quarto evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Não tem dúvidas de que realmente foi João. Por quê? Porque nós temos o seguinte: no século II a.C., apareceu um escritor chamado Irineu, que escrevia sobre os acontecimentos bíblicos. Esse Irineu, ele era discípulo de Policarpo. E Policarpo, por sua vez, era discípulo de João. Então veja bem, vamos dizer que seria a terceira pessoa. Então tinha João, que falava sobre Jesus, porque ele esteve com Jesus, né? Ele participou da vida de Jesus, então ele conhecia muito bem Jesus. Aí o Policarpo virou discípulo de João, começou a acompanhar João e aprender de João. E por sua vez, Irineu era discípulo de Policarpo. Então veja bem, quando ele fez esses escritos, o Irineu no segundo século, esses escritos ficaram para a história, tá? Então, muitas vezes, os aprendizados que a gente tem que confirmam a veracidade dos escritos é porque nós temos outros escritos paralelos à Bíblia. E essas pessoas que viveram naquela época, né, que tiveram contato direto com os discípulos, também deixaram escritos. Então não é possível, né, que tantas pessoas deixaram escritos do que aconteceu naqueles tempos e não seja verdade. Então tudo isso foi estudado, né, com muita os relatos de tudo que tinha aí na época, fora os escritos dos próprios apóstolos, e daí a gente vê, né, a veracidade da palavra de Deus, que ela é realmente a verdade, tá? Seguindo um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre os destinatários, tá? É difícil falar com precisão a quem o Evangelho de João foi endereçado, ou seja, quem eram os leitores que João queria atingir com os seus escritos. Então, alguns estudiosos acreditam que João tinha em mente um público que não era cristão, ou seja,
João estava interessado em apresentar Jesus para pessoas que ainda não eram convertidas, tá? E que viviam, claro, no contexto ali do judaísmo e sobre influências dos ensinamentos dos gnósticos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, que era um grupo de pessoas que começaram a crer em heresias e divulgar inverdades sobre Jesus. Então, também há outros historiadores, né, que acreditam que João escreveu para os cristãos da Ásia Menor, que era os países da época, né, que estavam ali presentes, e entre eles judeus, os gentios, tá? Por que eles acreditam nisso? Porque João enfatiza alguns textos do Antigo Testamento no livro dele, então provavelmente ele queria também acessar os judeus, tá? E também fala de alguns costumes judaicos, então por isso existem essas duas escolas de escritores que acreditam, né, dessa forma, tá bom? É importante a gente saber, né, para a gente poder entender o contexto do livro, tá? Para a gente, na hora que estiver lendo lá, dependendo do que ele escreve, a gente vai entender também qual era essa audiência, né, de João. Bom, qual é o propósito do livro, então, de João? Então, o propósito dele é a apologética cristã. O que é a apologética cristã? É defender a verdade da história de Jesus Cristo. Por quê? Naquela época começou a aparecer algumas heresias a respeito de Jesus. Isso, gente, nós já estamos falando de mais de 100 anos que Jesus morreu, tá? E ressuscitou. Então começou aí algumas especulações em cima das histórias de Cristo, né? Então, diante desse cenário que João estava vivendo, ele então resolveu defender o Evangelho e falar assim: não, pera um pouquinho, isso aí que vocês estão crendo não é a verdade sobre Jesus Cristo. Então ele pensou: opa, eu preciso deixar aqui escrito algo para que a história de Jesus, os feitos de Jesus, o propósito de Cristo aqui na Terra não se desvie, não se perca. Então ele tinha essa preocupação de defender o Evangelho, e hoje, né, somos nós que defendemos o Evangelho, porque se uma pessoa quiser, né, falar contra o Evangelho, ou falar em verdade, ou falar heresias, e nós temos visto isso no mundo todos os dias aí na internet, aparecem coisas assim que a gente fala: meu Deus, mas onde saiu tudo isso? Esse aí são heresias que vão criando crendices, né, que não é a verdade, tá? Então ele sintetiza essa ideia, né, de defender o Evangelho, dizendo, né, que estes sinais, ou seja, os milagres de Jesus, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, querendo, tenhais vida em seu nome. Está lá, então, no livro de João, capítulo 20, 31. Então, esse versículo é muito importante para a gente entender o propósito desse livro. Ali ele deixa bem claro, né, que é para defender e para que a gente possa crer verdadeiramente em Jesus Cristo como Filho de Deus, tá? Então João foi uma testemunha ocular, ou seja, ele estava com Jesus na mesma época que Jesus andou aqui na terra, né? Ele viveu intensamente ao lado de Jesus, né? E claro, como ele andou com Jesus, ele esteve com Jesus praticamente o tempo todo, 3 anos. Quem melhor do que ele e os outros discípulos para escrever tudo o que aconteceu naqueles dias, tá? Bom, João também pretende demonstrar o amor de Deus, tá? Pela humanidade, especialmente pelo fato
de dar seu Filho único para morrer na cruz. Então João também tem esse entendimento e transmite, né, esse amor de Deus por nós todos, né? Coisa muito bonita, tá? Bom, peculiaridades. Vamos saber um pouquinho da pessoa mesmo de João. João era filho, então, de Zebedeu, diz a palavra. Ele também era irmão de Tiago, com quem trabalhava, né, pescando na Galiléia. Então, a profissão de João, o seu irmão Tiago e Zebedeu, o pai, era pescador. Pessoas muito simples, né, pessoas que viviam desse comércio da época, mas que foram chamados por Jesus. Diz a palavra, né, que um certo dia Jesus chegou ali na praia, viu que eles estavam ali com as redes, né, limpando as redes, e falou: siga-me. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Eu acho lindo isso na palavra, né? A gente, quando lê a palavra, nós temos que estar ligado nos detalhes. Imediatamente. Então, eles não pensaram duas vezes para seguir Jesus e servir a Jesus, né? Nada os impediu de seguir Jesus. Não puseram nenhum impedimento, né? Hoje em dia a gente vê, né, quantos impedimentos colocamos para seguir Jesus, né? Nós damos muitas desculpas para seguir a Jesus. Bom, João também integrou o grupo dos 12 discípulos, tá? Mas quem era o grupo íntimo? Era Pedro, Tiago e João. Eu acho interessante isso, né? Porque quando a gente lê ali no Antigo Testamento, naquele finalzinho, antes de Elias ser arrebatado ali, levado, né, numa carruagem de fogo, diz a Bíblia, e estava ali com Eliseu, havia ali também muitos discípulos que seguiam ele, esses dois, né, profetas. Mas a palavra disse que eles seguiam de longe. E eu vejo isso também, né? Que aqui a gente tem isso. Nós vemos aqui que existia 12 discípulos que estavam diariamente com Jesus, mas tinha esses 3, que a Bíblia vai dizer que eram os íntimos de Jesus. E por eles serem os íntimos, eles viram o que os outros não viram. Tiveram momentos que os outros não tiveram. Viram o sobrenatural do Filho de Deus, né? Quando ele se transformou, quando Deus falou: esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então eram momentos assim impactantes que eles tiveram na presença de Jesus e que os outros talvez ficaram só de longe ouvindo falar o que acontecia. Tudo indica então, né, que João nutria uma amizade muito profunda com Jesus. Olha que coisa linda. E ele mencionou 5 vezes: amado do Senhor, no lugar do seu próprio nome. Então ele dizia onde eu estava, né, com o amado do Senhor. Ou seja, em vez de ele falar eu, João, né, ele falava eu, o amado de Jesus, né? Que ele o amava de uma maneira espetacular. Outra coisa, né, que a gente vai ver uma cena muito bonita no livro de Jesus, que foi a última ceia, né? O que aconteceu nessa última ceia? A palavra de Deus então relata ali que João inclinou, né, no peito de Jesus. Ele inclinou num gesto de comunhão, num gesto de intimidade ali entre os amigos, né, os grandes amigos de Jesus. Mas João era especial. Geralmente, né, a gente quer sentar perto daquela pessoa que a gente tem mais intimidade, né? A gente vai numa festa, a gente vai, sei lá, em casa, com a família, né?
Tem aqueles momentos que a gente vai sentar, onde você está? Não, eu quero sentar perto sei lá, da minha mãe, do meu pai, do meu amigo. Então era assim, João então era aquele que queria estar bem pertinho, ele não se conformava a estar lá, ele queria estar do lado, né? Ele queria tocar, ele queria debruçar o rosto dele em Jesus, né? Era aquela amizade, era aquela comunhão espiritual, né? De algo que a gente vê da fidelidade de um discípulo, né? De Jesus. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os sinais, então, de Jesus, tá? Que o próprio João, então, vai relatar. Então, nós vemos o seguinte, gente, quando Marcos relata vários milagres de Jesus, vários, né, Marcos? Mas João vai mencionar apenas 7 milagres, tá? Os quais, então, ele vai dizer que são os sinais. Então, os sinais, segundo o Evangelho, então, de João, nós temos aí, ó, a transformação da água em vinho, que foi aquele casamento, o primeiro milagre de Jesus, a cura do filho do oficial do rei, né, que foi ressuscitado, se não me engano, a cura do paralítico no tanque Betesda, que inclusive quem vai para Jerusalém, nós vamos estar lá em setembro, nós vamos nesse lugar, no tanque de Betesda, aonde a Bíblia relata que tinha um paralítico que estava paralítico há 40 anos. E ali existia um tanque, uma água que ela se movia de vez em quando, e existia uma crendice que quando a água se movia era um anjo que tinha descido do céu. Então o primeiro que entrasse naquela fonte, ele sairia curado. E esse homem, como ele era um paralítico, ele não tinha ninguém que colocasse ele lá na água. Então, quando Jesus apareceu ali, naquele tanque, Jesus perguntou para ele, olha a pergunta de Jesus, você quer ser curado? Eu acho interessante, né, essa pergunta. Ele não chegou curando, né? Ele perguntou, você quer ser curado? E quando eu vejo Jesus fazer essa pergunta, eu entendo o seguinte, que nós precisamos fazer a nossa parte. Ele vai fazer um milagre? Sim, mas nós precisamos querer e permitir o milagre na nossa vida. E aí o paralítico virou e disse, olha, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me coloca lá na água, porque a hora que a água se mexe, todo mundo vai lá e eu fico. E quantos anos você está aí? 40 anos, não estou tentando, mas não desisti. Acho lindo, né? Muito lindo isso, a perseverança desse homem. Às vezes a gente, né, tem alguma coisa que a gente quer e não dá certo, a gente abandona aquele sonho, né? Aquela vontade, aquela visão, aquele projeto. Mas esse homem aqui dá uma lição maravilhosa para nós, né? De perseverança. Que um dia algo divino ia acontecer na vida dele. Não foi o anjo que desceu, mas foi Jesus Cristo. Amém. Ele veio para então curar este homem. E aí Jesus então vai dizer, então pega o seu leito, né, a sua cama, a sua maca, e as pessoas te carregam, vai para sua casa. E ele na mesma hora, o corpo dele, as pernas dele se juntou lá do jeito que ele levantou. E o milagre aconteceu e Jesus então fez esse milagre. Então foi algo tão maravilhoso, né? Quem poderia fazer um milagre como esse, um homem há 40 anos lá, jogado lá naquela situação? Só Jesus, não tem outro. Então é um dos sinais de João, né? Bom, a multiplicação dos pães e dos peixes, que a gente sabe que ele estava lá fazendo um sermão, né, numa montanha. Andar sobre as águas, foi Pedro que andou sobre as águas, então está registrado João 6. A cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, quem que não conhece, né, essa passagem também maravilhosa. Lázaro estava lá morto há 4 dias, já dentro ali de um túmulo,
E Jesus foi ali e ressuscitou Lázaro, algo também. Eu acho que, não sei, no meu entendimento seria, né, uma forma de Jesus estar dizendo que nós também vamos ser ressuscitados, né? Não tem tempo, não tem impossível para Jesus. Ele pode todas as coisas. E a palavra diz, né, que um dia todos nós vamos subir, né, aos céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Bom, então, esses 7 sinais ocorreram nas áreas, né, em que literalmente ele escreveu, tá, para mostrar as mudanças que ocorreram na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas não foram mais as mesmas, né? Houve uma transformação de vida, houve um milagre, e junto com o milagre houve então uma mudança de vida. Então, conclusão, né? Jesus é o único que detém a capacidade sobrenatural para realizar aquilo que nós, homens, seres humanos, somos tão impotentes, né? Jesus é soberano sobre as doenças, né? Foi isso que João quis mostrar. É soberano sobre a natureza e principalmente sobre a morte, né? Ele tem poder de ressuscitar o morto. João ressalta também que ele vai dizer, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas os que foram registrados são suficientemente capazes de gerar fé, né, no Filho de Deus. Então, o objetivo, o propósito de João é isso, é apresentar Jesus, mostrar que ele verdadeiramente é poderoso, ele tem um poder divino sobre a natureza, sobre a morte, sobre as doenças, e declarar, esse é o Filho de Deus, creia você também, porque verdadeiramente ele é Deus, poderoso. Amém? Glória a Deus por isso, né, queridos? Bom, vamos mais à frente. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, tá? O Evangelho de João, então, possui uma propósito. Eu já falei disso. Não foi. Agora sim. Bom, eu fiz aí, né, pra gente saber que os sinais eram uma prova de que Deus estava agindo no meio do seu povo. Assim como nos dias de Jesus, também aconteceu nos dias de Moisés. Como foi os sinais, né, nos dias de Moisés? Por exemplo, a vara de Moisés, né, se transformou em serpente. Que outra coisa aconteceu? O mar vermelho se abriu. Então, a gente entende isso, que João, ele vai buscar lá no Antigo Testamento, né, alguma base teológica para ele escrever o seu livro, né? Porque como Deus fez sinais lá no passado, então ele quer mostrar que Jesus agora faz sinais também. E quando a gente vai ver o primeiro capítulo de João, ele apresenta então Jesus como o Verbo que se fez carne, mas que era desde o início de todas as coisas, né? Que foi o próprio Criador dos céus e da terra, tá? Também, que outros sinais aconteceram? Os profetas, né? Por exemplo, a viúva de Serepta, que é a multiplicação então do azeite da botija. Lembra da história dessa viúva da Bíblia? Que está lá, se não me engano, no livro de Reis, né? Acho que é Reis. Ela estava lá, viúva, tinha 2 filhos e estava na beira da morte porque não tinha mais nada para comer, era uma seca tremenda. E aí o profeta então vai lá visitar ela e fala para ela, né, vai lá e faz lá para mim com a farinha um bolinho para mim que eu estou com fome. Mas daí ela vai e diz, só que ele fala assim, mas primeiro você vem e traz para mim. Ou seja, aí ela fala, né, olha, eu não tenho o que comer aqui, um pouquinho de farinha que eu tenho aí, de azeite, eu vou fazer um bolinho para comer, meus filhos nós vamos morrer, porque depois disso pegar nada. Aí ele pega e fala,
vai lá, faz esse bolo e traz primeiro para mim, depois você leva para os seus filhos. Aqui eu aprendo de novo. Deus vai fazer a parte do milagre dele? Sim, mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte, crer. Porque essa mulher, ela precisou crer. Imagine você, não tem mais nada para comer. Aparece uma pessoa e fala: ó, o que você tem aí? Vai fazer e dá primeiro para mim. Mas ela obedeceu. E ali, o que acontece? Acontece um milagre tão maravilhoso na vida dessa mulher, que todas as vasilhas que ela tinha, que ela pegou dos vizinhos, são todas cheias, e ainda ela vendeu e sobrou ainda para comprar isso. Então é interessante. Então ele quer trazer isso, João, né, para a gente entender. Deus fazia milagre lá no Antigo Testamento, no passado? Sim. Usava as pessoas comuns, usava o profeta. Hoje, quem faz é Jesus Cristo. Tem que crer e obedecer. Crer e obedecer. Amém. Glória a Deus, tá? Bom, vamos para frente. Vamos aprender sobre o eu sou agora. O Evangelho de João traz umas das primícias, né? As revelações da divindade do Filho de Deus. Encontramos aqui a autoafirmação de Jesus como o eu sou, o mesmo nome pelo qual Deus se revelou a Moisés no Monte Horebe. Então veja bem, continua fazendo esse paralelo para que a gente entenda que Jesus é o mesmo que atuou lá atrás. Ele continua atuando no tempo de Jesus e continua até hoje, porque ele é o eu sou. Então, essa apologética, essa é a defesa de João, para que a gente entenda, de uma vez por todas, Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é tudo num só, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então isso foi o que aconteceu lá no passado, Êxodo 3,14, quando Moisés recebeu uma ordem de Deus, e ele olhou para ele mesmo e falou assim: Senhor, mas olha para mim, quem eu sou? Eu não sou nada. Como é que eu vou chegar lá para essa nação e falar que eu estou mandando o povo fazer isso? Quem que eu vou falar que mandou? Aí foi quando o próprio Deus disse: fala que é o eu sou. Ou seja, Ele é tudo. Ele é a eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. E aí o próprio Jesus Cristo vai pegar esta palavra para falar que Ele era o eu sou. E quando Ele falou isso, foi um dos motivos que Ele começou a ser perseguido de uma maneira bem enfática. Porque aqueles fariseus, os escribas, os sacerdotes da lei da época, achou um absurdo, achou que ele estava blasfemando, dizendo que ele era o próprio Deus e que ele tinha poder para perdoar pecados. Então ali começou então a perseguição contra Jesus Cristo. Então, deixa eu falar aqui. Então foram 7 revelações maravilhosas da identidade de Jesus, né, por essa expressão eu sou. O que ele falou? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Acho que está completo, né? Ele é, e contra o que ele é, não tem ninguém que pode falar. Ele é o Rei da Glória. Porque ele é o Rei da Glória, exatamente. É aquele louvor que fala do Rei da Glória. Isso. Então, veja, essa é a defesa do apóstolo João. Imagine
o apóstolo ter vivido tudo isso com Jesus, sabendo quem era Jesus, o verdadeiro Deus, e de repente as pessoas começam a colocar em dúvida a essência de Jesus. Então, foi por isso que ele realmente se indignou, vamos dizer assim, né? E falou, não, eu vou escrever para que verdadeiramente eles compreendam quem foi Jesus. É importante também, gente, a gente entender a teologia do livro de João. Vou passar isso aqui rapidamente, né? A teologia joanina é rica em detalhes, profunda em seus temas e extremamente prática. Então, vejamos alguns assuntos por ele enfatizados, né? O que ele falou sobre Jesus? O Verbo de Deus, tá? A introdução, então, do Evangelho de João é uma declaração, né, de quem é Jesus, tá? É notório o propósito de João em começar com a expressão no princípio, como ocorre em Gênesis 1:1. Quando a gente vai para Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então veja bem, como para João Jesus é o próprio Deus que estava lá no princípio, então ele começa exatamente como Gênesis. Seria um segundo Gênesis, né? Confirmando a palavra que está em Gênesis, que Jesus é o Verbo, é a palavra, porque como que Deus fez todas as coisas? Pela palavra, não é o Verbo, tá? Então aquela palavra agora virou um ser humano, né? Se fez carne. Então, isso é para quê? Para esclarecer, então, a participação de Cristo na criação, tá? Na criação. Então, o Verbo de Deus, tá? Então, o evangelista utilizou a expressão grega, creio que vocês já ouviram essa expressão, que é o logos, tá? Logos, que normalmente é traduzida por verbo ou palavra. A palavra logos é muito difundida na cultura grega, né? E também por Filo, um judeu muito influenciado pela filosofia grega. Então, quando a gente ouvir por aí, né, o Logos de Deus, é o Verbo de Deus, tá? A palavra de Deus. Você lembra que aqui no Brasil tem um grupo? Tem, o grupo Logos, né? Isso. Então, todavia, o Logos do quarto evangelho é inovador, pois é aplicado a uma pessoa, o que não ocorria no seu uso filosófico. João vinculou o termo Logos a Jesus para declarar que ele é Deus, que está lá João 1:1, que é preexistente, ou seja, existe antes de todas as coisas, que é João capítulo 1, de 2 até versículo 10. Então, que ele criou todas as coisas, né? A teologia do Logos joanino descreve o amor incomparável de Cristo, porque ele deixou os céus para pagar o alto preço pela nossa salvação. Então, esse é o amor inconfundível de Deus, que está lá em João 3,10, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, uma coisa interessante, que dentro desse pensamento, desse ensino, João então vai falar sobre o que? O novo nascimento. Porque uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, somos batizados, nós vamos receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai vir habitar em nós. Agora, precisa de ter algo mais na vida de uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que é o novo nascimento. O novo nascimento faz toda a diferença em sermos verdadeiramente cristãos e seguidores de Jesus. O que a gente tem visto hoje, tem muitas pessoas que creem em Jesus,
se batizaram, mas não nasceram de novo. E aí a gente não vê transformação na vida dessas pessoas, que são aqueles, né, que foi até o próprio Deus que fez uma festa, diz essa parábola, e ele mandou chamar aquelas pessoas escolhidas, vamos dizer assim, as pessoas mais importantes, pessoas que tinham algum conhecimento. Só que essas pessoas não aceitaram o convite. Então o próprio Deus sai convidando todo mundo, convidando os aleijados, convidando, né, os pobres, os mendigos, e aí há uma grande festa. Então, ou seja, não adianta a gente servir a Deus sem um novo nascimento, né? Porque na verdade nós podemos servir a Deus, mas servir a Deus só por servir não é o suficiente, né? Nós precisamos servir a Deus de fato, de verdade, com o nosso interior, né? Porque senão não é para Deus, é para os homens, são obras mortas, né? Então por isso é muito importante o novo nascimento. Então o Evangelho de João é caracterizado por diálogos emocionantes entre Jesus e alguns personagens. Entre eles está a pessoa de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um fariseu renovado na sociedade da época. Está lá registrado em João, capítulo 3, versículo 1. Então, Jesus deixou bem claro a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo, o que implica uma mudança completa de mentalidade e atitudes. Então, deste diálogo sobressaem algumas verdades. Vamos ver quais verdades são essas deste diálogo. A primeira verdade é que nem todas as pessoas entrarão no reino de Deus, infelizmente. A segunda verdade é que a observância da lei por si só é insuficiente para gerar um novo nascimento, porque ele provém da ação do Espírito Santo. Aquele que convence o ser humano, né, o Espírito Santo que convence o ser humano dos seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. Por último, a entrada no reino está condicionada ao fato de sermos filhos de Deus, o que só acontece quando recebemos, cremos e obedecemos a Jesus Cristo. Felizmente, né, gente? Essa aqui é uma verdade forte. Primeiro, quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Mas é muito real, né? Então quer dizer que a gente pode servir a Deus e não entrar no reino de Deus? Sim. Meu Deus. Forte sim. Infelizmente. É uma realidade dura e crua, né? E outra, às vezes as pessoas estão muito ligadas nas leis, né? Nas leis de Deus. Ah, eu não faço isso porque Deus não gosta. Ah, eu não faço isso porque Deus não aprova. Mas, em outras coisas, não está fazendo a vontade de Deus. Então não adianta nada a gente querer só ir em cima da lei, mas em outras coisas a gente estar totalmente equivocado, que era o que acontecia com os fariseus. Eles obedeciam fielmente à lei, mas se aparecesse ali uma pessoa pedindo um pedaço de pão, não dava. Era desconfiante do Coração duro. Tá? Bom, nós já estamos, acho que só tem mais 5 minutinhos, né? Não, não tem mais. Vamos falar um pouquinho da oração sacerdotal. Como normalmente é chamada, está descrita então lá no capítulo 17 de João, que está escrito o seguinte: não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Essa é a oração sacerdotal no livro então, de João, que Deus permite que a gente passe
situações de sofrimento aqui na terra, mas Ele nos livra. Então, Amém. a gente vai passar prova, Amém. mas Ele vai nos livrar, né? Mas as provas, sofrimento, as dificuldades nós vamos, porque é aquela tomada de cruz, né? Tome a sua cruz e siga-me. Vai ter luta? Sim, vai ter. Mas você pode ter certeza que Deus, na hora certa, Jesus vai te livrar. Então, o que acontece nessa oração? Jesus pede ao Pai que livre seus discípulos do mal que está presente no mundo, apesar de não tirar eles do mundo, tá? Então, a palavra mundo aqui, ela tem algumas conotações, tá? Que pode ser a humanidade pela qual Jesus se entregou, né? Mundo. A obra criada por Deus, planeta, mundo, né? Ou o sistema pecaminoso e passageiro, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Infelizmente, atua neste mundo o mal, né? Então, o que representa também este mundo? Representa um sistema maligno, né? Que influencia a cultura, a política, a economia e também a moda. E a gente tem visto algumas coisas assim, verdadeiras aberrações, né? Em todas as áreas, né, que a gente está falando aqui, tá? Então, nesse sentido, o evangelista João afirma que o mundo jaz no maligno e que o cristão não deve amar o mundo. Pelo contrário, né? Nós temos que nos afastar do padrão mundano, né? E seguir o conhecimento da palavra para dar o testemunho verdadeiro de que nós somos de Deus e não do mundo, tá bom? Agora, nós precisamos entender que João, então, está falando de discipulado, tá? De seguir a Jesus. Então, qual é a maior marca de um discípulo? Tá? O que pode levar alguém a reconhecer como discípulo de Jesus em meio aos que não são? O que faz essa diferença? Porque está todo mundo misturado, né? Muitas vezes não está na cara da pessoa, né? Se ela é discípulo ou não, tá? Então, qual seria essas coisas? Seriam, por exemplo, os dons, o nosso conhecimento bíblico, a nossa maneira de vestir, né? Não que essas coisas não tenham valor. Sim, tem valor. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos saber se vestir, etc e tal, ter boas atitudes, mas nenhuma dessas coisas comprova que somos discípulos de Jesus. Aliás, o lobo sempre vem disfarçado de ovelha. E isso nós temos que estar atentos, meus queridos, nesses tempos. Porque tem muito lobo disfarçado de ovelha andando por aí. Que vem, até Jesus diz o seguinte, que o lobo, ele não entra pela porta, ele pula, né? Ele pula pela janela, pela cerca, e ninguém vê que ele entrou. Entendeu? Só vai descobrir quando ele ataca, né? Então nós estamos vivendo nesse mundo com os lobos por aí, né? Que seria principalmente os falsos profetas, né? Que estão profetizando por aí, mas não é de Deus, tá? Não é de Deus. Bom, conclusão, gente, para a gente terminar nossa aula. Jesus, o grande eu sou, nos ensina que o novo nascimento é um passo marcante para uma nova dimensão de vida. Nessa nova perspectiva, é indispensável dizer não aos padrões do mundo e optar por uma vida em santidade, que se caracteriza pelo aperfeiçoamento no amor a Deus e ao próximo. Gente, não é só a Deus. Não é só a Deus. Precisamos entender isso. Muita gente ama ser de Deus, vem
O amor de Deus em nós é por Deus e pelo próximo. Foi isso que Jesus ensinou. E quando a gente vai ler o livro de João, a gente vai entender isso. Vocês se lembram que Jesus lavou os pés dos discípulos? Judas estava ali? Sim. Jesus lavou o pé de Judas? Sim. Então Jesus fez isso para nos dar o exemplo. Imagine o Rei da Glória, que desceu da sua glória e da sua majestade e do seu trono, entronizado entre os querubins, vem aqui para a terra em forma de um ser humano e se ajoelha para lavar o pé de 12, sendo que um era traidor. Uau! Você acha que ele não sabia? Essa É o exemplo muito forte. Nós temos aqui um pregador chamado Moody. Ele afirmou o seguinte: um homem pode ser um bom médico sem amar os seus pacientes. Pode ser um bom advogado sem amar os seus clientes. Pode ser um bom geólogo sem amar a ciência. Todavia, não pode ser um bom cristão sem amor. Ai, travou. Travou. Travou, né? Aí foi. Gente, o amor é a essência do Evangelho, gente. É a essência do Evangelho. E eu vejo o seguinte, que o nascer de novo está relacionado ao arrependimento. É quando verdadeiramente o próprio Espírito Santo que habita em nós, nos mostra aonde que nós precisamos nos arrepender. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, é que o amor de Cristo invade o nosso coração pelas almas. Jesus morreu pelas almas. E por isso que nós devemos amar o nosso próximo. Tá? Bem, só para finalizar, eu coloquei 3 chaves aqui que precisamos pensar. Veja bem, primeiro, João escreveu que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. A pergunta é: você lavaria os pés de alguém que um dia te prejudicou? Ei, eu lavaria. Amém, Fabio. E aí? Calma, Josi. Segundo, peça ao Espírito Santo que te guie na caminhada e te liberte de toda a prática que for mundana. Nós aprendemos isso. Muitas vezes a gente não acha que é algum tipo de prática, né? Mas peça ao Espírito Santo para te revelar o que, afinal, é mundano na minha vida, né? O que pode ser que eu esteja fazendo, até que eu não perceba isso, mas que não agrada ao Espírito Santo. Ame ao seu próximo intensamente e não permita que pequenas diferenças te impeçam de viver em comunhão com alguém, principalmente como igreja, né? Nós não podemos permitir que as pequenas diferenças entre nós façam com que haja um impedimento, né, para a gente viver em comunhão, porque a verdade é, o Espírito Santo, ele só habita onde tem comunhão. É verdade. Então, quando existe divisão, o Espírito Santo não está ali, como a gente viu aqui nessa aula, né? É isso que Deus quer de nós, que nós amemos uns aos outros, né? Como a nós mesmos e como a Deus. Amém? Amém. Então nós finalizamos a nossa aula aqui e te agradeço, que Deus te abençoe e que você esteja aqui na próxima aula. Tchau!